Olá, signo de Touro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sua leitura de tarô para setembro de 2024. Desejo que você esteja bem, que agosto possa ter sido um bom mês, um mês fluido, e que setembro seja ainda melhor. Se está chegando aqui a primeira vez, eu sou o Leandro Costa, você está no canal Caminho Místico e essa é a tua tiragem para setembro. Vamos lá? Sem mais, agora a gente vai direto para as cartas. Eu já embaralhei o teu baralho, mas vou dar uma repassada aqui. Eu sei que muitos gostam de ver esse momento de embaralhar. E esse é o momento também que eu te convido a se inscrever, caso você não seja inscrito, não seja inscrita. Também te digo que é uma leitura coletiva, pode ser que não ressoe 100% com a tua energia, mas trata-se de uma leitura com tendências futuras, então é importante que você vá no decorrer do mês analisando e vendo os eventos se manifestarem. Sem mais delongas, com muita mironga, vamos cortar o baralho e vamos entender o mês de setembro, signo de Touro. Vamos lá? Bem, a gente abre com a primeira carta de vocês, a reflexão com relação à vida no Seis de Copas. Percebo que você vai estar num mês onde você vai estar aí analisando a tua vida. Vai ter alguns momentos assim, mas eu diria que não são melancólicos, mas são momentos em que você vai refletir sobre o teu passado, você vai revisitar a tua história como um todo, você vai ressignificar também alguns pontos da sua trajetória, compreender por que certas coisas aconteceram da maneira que aconteceram e entender principalmente as situações que você se encontra hoje, que você acredita que sejam sem saídas. Você vai estar visitando a causa dessas situações. E isso é muito importante, porque grande parte dos desafios vivenciados por vocês, pelas pessoas do signo de Touro que estão aqui, tem raízes em não ter alinhado as coisas corretamente no começo. O 8 de espadas, ele é aquela carta que fala de não se posicionar no começo e acabar deixando que os aborrecimentos se tornem grandes. Ele também fala muito das dualidades. Quando você quer ver uma coisa muito interessante no 8 de espadas, como um exemplo, você tem duas amizades, ou você tem o teu relacionamento amoroso e a família, e você se posiciona no meio. E aí, em dado momento, uma das partes diz, você está do lado de lá ou você está do lado de cá? E aí você tende a se posicionar. Então é aquela carta que fala de muitas vezes não decidir no começo para não ter conflito e acabar o conflito crescendo. E aí mais adiante você não tem mais como evitar e chega o momento que tem que resolver. E aqui, para muitos também, tem um processo difícil, não posso negar, porque 5 de ouros fala da questão da crença na vida, sabe? É como se você tivesse se colocado ou se permitido que a vida te conduzisse para caminhos que você olha para eles hoje e você diz assim, caramba, cara, eu não vejo saída para isso aqui. Existe a saída, sempre existe, mas há uma dificuldade de encontrar esse caminho. E essa dificuldade de encontrar esse caminho gera uma perca de confiança na própria vida como um todo, na estrutura da vida como um todo. E aí vai englobar o lado financeiro, vai englobar um sentimento de dívida, que pode ser dívida mesmo financeiramente falando, a vida enrolar financeiramente falando, ou até mesmo sentir que existe um débito da vida contigo, como se a dívida não estivesse sendo generosa e justa com você. Tá? Vamos expandir a tua leitura, vamos entender os outros pontos. Olha, você vai perceber uma coisa diferente na minha forma de ler cartas, é que eu não vou iludir vocês, sabe? Eu não vou falar aqui coisas absurdas, mas eu também não vou fantasiar, eu não vou pegar uma carta como 8 de copas, que é uma carta desafiadora, e mudar o significado dela para poder a leitura ficar bonita. Eu preciso ser justo para as pessoas que chegam até aqui e justo com uma vela que eu tenho aceso aqui ao meu lado. Tá bom? Vamos ver tua vida financeira? Primeira carta para você com relação à finança, 10 de ouros, maravilhoso. Os passos para o futuro, a segurança, a preocupação com a família, a preocupação com as pessoas que de alguma forma possam ser dependentes seu. As coisas estão caminhando lento, mas elas estão caminhando, tá? Eremita na mesa, sabedoria, conhecimento. Conhecimento relacionado aos valores que envolvem a família, a preocupação com o universo da família a nível de ter condições de prover tanto para você quanto gerar para os outros.
Eu vejo ela sendo muito bem trabalhada no mês de setembro. E um entendimento, uma clareza muito grande de que as coisas precisam de tempo para maturar e que essa posição que você deseja, ela está a caminho sim, mas ela está a caminho dentro do tempo certo, do momento da colheita está chegando. Aqui a gente fala com o 4 de copas para você ter muita atenção ao que você ouve, tá? Cuidado para você não ser induzido, induzida a tomar decisões que não estão alinhadas com você. É quando muitas vezes pessoas que de repente nem têm sucesso naquela área que opina começa a influenciar e aí você pode se permitir dar passos que vão te afastar daquilo que você já tinha pré-determinado em relacionado a esse lado da estrutura da família, do conforto a longo prazo. A carta do eremita fala também de poder vencer o universo da Matrix, e aqui há um duelo muito grande dentro da tua mesa, porque um lado a gente tem o 4 de copas, que é uma carta que fala desse externo, desse padrão que instiga a pessoa a ter que viver dentro daquelas regras ali que parece uma forma de sucesso. Porém, o eremita, ele traz uma menção minimalista. O eremita, ele vai convidar você em setembro diante de situações, ele vai te convidar porque ele vai colocar à sua frente situações que vão te levar a essas reflexões, a entender o que é de fato necessário. É quase uma postura minimalista, de você olhar e dizer, peraí, o que é necessário, o que é que me faz de fato feliz? E aqui eu vejo que o que te faz de fato feliz está muito ligado à família, à companhia das pessoas e uma menção de estrutura financeira que não precisa ser muito grande. Não precisa ser muito grande, ela tem que ser digna, mas não precisa ser algo dotado por esse padrão aí de consumismo que a sociedade tem hoje. E dentro de setembro você vai trabalhar isso porque vai haver uma meia crise interna que vai te convidar a refletir e dizer, será que de fato eu preciso disso? Será que eu vou ficar correndo muito para ter esse padrão de vida quando eu poderia estar muito mais tranquila, muito mais tranquilo, muito mais em paz um degrau abaixo? Em setembro você vai estar com o perfil do sábio dentro da tua tiragem. Lembrando que teu primeiro arcano maior na mesa foi o eremita. Então já estamos falando de um mês de muito conhecimento, de um mês de discernimento e de silêncio também. Eu vejo dentro de setembro você mais reservado, você mais reservada, você mais compreendendo, observando mais do que falando, buscando o que é verdadeiro, o que é realmente sagrado, o que realmente tem valor. Quero ver teu lado afetivo, taurinos. O coração de vocês em setembro. A primeira carta de vocês é uma carta super saudável, 3 de copas. Então tem motivos aí para celebração dentro de setembro. Para quem está sozinho, a gente vai estar falando de encontrar alguém. E para os que estão dentro de um relacionamento, eu vejo um meio que renovar dos votos. Mas, ao mesmo tempo, cuidado para você não se auto-sabotar. Parece que toda vez que você tem uma menção de que esse setor da tua vida vai se arrumar, acontece alguma coisa e aí um monte de sombra do passado vem te atormentar de novo. O 9 de copas, 9 de espadas, perdão, o 9 de espadas, ele é um posicionamento muito ruim, porque ele faz com que a mente gere um sofrimento que 90% das vezes não é real e nem vai manifestar, mas ela fica te atordoando. E aqui eu vejo que pode sim contaminar muito um momento bom que você tem para viver por conta desse fantasma. Até mesmo uma celebração, uma comemoração, uma festividade, um evento que você pode estar desfrutando dessa celebração com a companhia agradável e de repente começa um monte de fantasma a atrapalhar você ali no próprio momento, sabe? Como se de repente dentro de uma festa você já começa a viajar em um monte de coisa do passado e começa a se sentir inseguro, se sentir insegura. Aqui no 2 de espadas, evita estar tentando passar uma imagem de tá tudo bem quando não tá. O 2 de espadas é uma carta de negação, ele é uma carta que você vai perceber que ele não quer ver e nem quer ouvir.
Porém, o fato de não querer ver e de não querer ouvir não faz com que as questões, o cenário mude, não é verdade? Então é importante que você tenha essa percepção de enfrentar as coisas como elas de fato são e não dar vazão para essa sombra que eu te falei, porque aqui você percebe que o 9 também traz a mesma situação de não querer ouvir, de estar vivendo uma situação onde há uma certa negação da realidade aqui. Tua leitura é uma leitura que traz a promessa de um mês que tende a ser um mês bom. Começa com 3 de copas dentro do amor, mas ao mesmo tempo, com 9 de espadas e 2 de espadas, pode ser que você permita que essas sombras do passado venham ali te atormentar. E uma viagem, aqui é meio que uma viagem mesmo, cara, de acreditar em coisas que de repente estão só dentro da tua mente. E ao mesmo tempo que você dá vazão a elas, você nega. É um conflito, um paradoxo aqui. Vamos agora pegar vocês aqui na energia do espiritual. Primeira carta de vocês, 9 de ouro. O 9 de ouro é uma carta de gratificação. Depois nós temos aqui um 7 de copas, uma carta de, 9 de copas. Então a gente tem duas cartas aqui que já trazem um espiritual muito bom. O 9 de ouros fala da autossuficiência, fala de você não ter a necessidade de, por exemplo, estar frequentando um templo religioso, algo nesse sentido. Pelo menos nesse mês eu não vejo isso. Eu vejo você no 9 de ouros com condições de conduzir as suas práticas, de estar conectado com a sua fé do seu jeito. E ao mesmo tempo, você também avaliando muito as coisas que deram certo para você a nível espiritual. Por exemplo, eu tive mais conquistas quando eu fiz algo pela minha intuição, pela minha maneira de ver a espiritualidade, do que propriamente quando eu segui alguém ou uma fórmula. Também tem 9 de copas, né? Satisfação junto ao espiritual, um sentimento de gratidão está muito forte dentro da tua tiragem. E o 3 de espadas, que é uma carta de conflito, aqui na tua leitura eu vejo que o espiritual intervém sobre esse conflito que você teme tanto. Para as pessoas que estão com temor com relação à separação, seja essa separação, divórcio amoroso ou um conflito com familiar, eu vejo uma intervenção muito forte do espiritual sobre isso. E ele alinhando para você a questão financeira, no 9 de ouros, e a questão emocional no 9 de copas, que são os dois pontos que são mais conflitantes na tua jornada no momento. Vamos pegar os conselhos do tarô para vocês agora. O primeiro conselho de vocês é ter metas, tá? 2 de paus. Tenha metas bem estabelecidas. Viaje dentro do teu imaginário para o local que você deseja estar daqui adiante. Se for preciso buscar algum conhecimento, seja esse conhecimento através de um terapeuta, de um mentor espiritual, ou até mesmo de um especialista em determinada área mais prática, é importante que você vá buscar esse conhecimento. Segundo conselho para vocês dentro do mês, 3 de ouros é o momento de você se comunicar e é o momento também de você vender a tua imagem, sabe? É como se você tivesse que dentro desse mês, seria importante para você dentro desse mês ter essa postura de se comunicar e de se valorizar também. Como vender um serviço. Aqui tem muito de vender produtos, sabe? Vender algo está muito forte aqui dentro da sua tiragem. Mais um conselho para você é o conselho do aprendiz do 8 de ouro, que é uma carta que fala 2 de ouros, é uma carta que está falando, estou olhando ela nessa direção, acabei não vendo corretamente a carta, é 2 de ouros, e o 2 de ouros é uma carta que fala de parceria. O 2 de ouro fala de estar aberta, receptivo à parceria, e ao mesmo tempo é uma carta também que diz que muitas vezes o medo de perder faz você perder oportunidades. Então, corra riscos, sejam eles mensurados, obviamente, mas não deixe de investir
para crescer, para melhorar, para expandir. Bem, fechamos a sua leitura, signo de Touro. Desejo que ela possa ter trago as respostas que você veio buscar e nos encontramos em breve aqui no próximo vídeo.